Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Auri Mesquita do curso online de costura pet. E lembrando que hoje vamos fazer a modelagem de uma bandana que você pode utilizar tanto para gatinhos, tanto para cachorro, tá? Você pode ficar à vontade, se você tem mais gatinho ou mais cachorro, se tem os dois, você pode confeccionar para os dois. Lembrando você também que ainda não se inscreveu no nosso mini curso, aproveita para se inscrever no nosso mini curso, o link está aqui embaixo na descrição, onde você vai receber aulas exclusivas para você fazer roupinhas para o seu pet, seu gatinho e seu cachorrinho. Gente, e o melhor, terá modelagens gratuitas para todos os tamanhos de cachorro e gatinho. E vamos para a nossa aula de modelagem? Bom, aqui, olha só, um papel de modelagem, né? Você pode utilizar papel craft ou pode utilizar jornal, revista, o que você tiver em casa. Esse aqui é um esquadro normal que você tem em casa, você vai utilizar também. Eu vou te ensinar a técnica mais fácil de modelar, tá? Que é aqui, olha, a medida do pescoço do pet é de 30 centímetros. Eu vou colocar minha fitinha e vou marcar aqui, ó, 30 centímetros de largura do pescoço do cachorrinho, tá? Fazer a marcação, olha, 30 centímetros da folha. A largura do pescoço do pet, onde eu vou colocar o velcro, vai ser de 4 centímetros, certo? Olha só. Opa, 4 centímetros por 30 centímetros, certo? Vou marcar aqui também 4 centímetros. Pronto, você vai pegar o seu esquadro. O esquadro tem que estar ajustado certinho, tá? Na margem da folha, para não dar erro. Porque se eu pego aqui, olha, coloco o esquadro assim, faço aqui e volto aqui, olha a diferença que dá, certo? Agora eu tenho que vir aqui, olha, de baixo, riscando certinho, para que a medida seja perfeita, tá ok? Fizemos a marcação, você vai pegar a sua tesoura própria para cortar o papelzinho e vamos fazer o recorte. Nossa bandana já está ficando linda, né? Olha que maravilhosa. Não, pessoal, essa tirinha com a medida da circunferência do pescoço, né? Que é a volta do pescoço, certo? Olha só, circunferência do pescoço e a largura que você deseja fazer, certo? No caso, 30 centímetros de circunferência com 4 centímetros de largura, ok? Essa aqui é a medida do pescoço do pet. Vou dobrar aqui ao meio. Dobrei ao meio. E vou recortar apenas uma parte dessa, olha. Separar aqui. E vou pegar, pessoal, recortar de baixo para cima, olha. De baixo para cima. Pronto. Agora, vamos aqui, uma modelagem bem simples, que até você que nunca modelou, vai aprender a modelar, tá? Olha, eu vou pegar a folha, vou dobrar e vou vir aqui, olha. Medida da folhinha, coloco certinho dobrada e vou vir aqui, olha, fazendo a curva, observa só. E firmo a curva do pescoço, tá? Olha só a margem. Esses tracinhos aqui, olha, é mais ou menos de 1 centímetro de largura. Olha isso. Tá vendo? Eu já faço no olhômetro, mas você pode colocar a fitinha para você ver. Mais ou menos 1 centímetro. Aí você vai vir aqui, olha. Parei. Faça a marcação. Depois você vai vir aqui, olha. Vou firmar. E vou vir aqui, olha. Você pode fazer o pontilhado, tá? Que depois você vai recortar. Pronto. A circunferência não precisa nem de curva, tá vendo? Eu ia utilizar
a curva, olha só. Com a curva dá certinho, olha. Você fazer a marcação do pescoço. Tá vendo? Mas é de maneira simples. Se você não tem uma régua em casa de curva, você pode fazer assim, certo? E o que você vai fazer agora? Você viu que a medida do pescoço do pet é 30 centímetros. Você vai pegar 30 centímetros, dividido por 3, que vai dar 10 centímetros, certo? Agora, se seu cachorro não tem 30 centímetros de pescoço, você vai pegar a medida do pescoço do pet e vai dividir por 3 para poder colocar aqui, olha, qualquer medida, dividindo por 3 para dar a altura da bandana, certo? Dividiu por 3, pronto. Temos aqui 10 centímetros e aqui temos 15 centímetros. Por quê? Lembra das duas partes, onde quando ela estava inteira, deu 30 centímetros. Dividindo ao meio, ficou de 15 centímetros, certo? Aqui, olha, eu vou fazer o acréscimo de 2 centímetros, olha. 2 centímetros com a mesma largura. Só vou vir aqui e colocar 2 centímetros, 2 centímetros, porque eu tenho que fechar a parte que é a parte do velcro, tá? Para o fechamento. Agora, se você quiser substituir o velcro por botões, ótimo, você vai colocar botões. Agora aqui, olha só. Desse pontinho aqui da parte do pescoço, onde colocamos 10 centímetros, você pega o esquadro e faça a marcação, olha só. Marquei quase uma bandana, certo? Agora você pode utilizar a curva. Você vai vir aqui com a curva e fazer o acabamento da lateral. Aqui, olha, acabamento da lateral e vamos pegar, olha, 4,5. Aí você vem aqui, ó, 4,5, 5, 5,5, tá? 6, 7 e 8, tá? Para poder você arredondar. Olha isso, a diferença que ficou. Aqui temos o quê? O molde base da bandana. Vou recortar toda a volta. Vou vir aqui, vou deixar o acréscimo de costura aqui na parte do pescoço. Pronto. Vai ficar assim, olha. Molde base da bandana. Porque toda modelagem precisa do molde base. Para depois do molde base, você fazer a interpretação de modelo. E o modelo que vamos interpretar será um modelo bem fácil e simples que você pode fazer tanto para machinho, tanto para fêmea, que é um modelo de bandana unissex, tá? Aí você vai vir aqui, olha, pegar um molde base. Vou recortar essa folha aqui para facilitar. É bem facinho e fica bem bonitinho. Olha isso aqui, fazer a dobra do meio. Vou recortar aqui a parte. E vou dobrar ao meio. Fiz 2 dobras, você viu, né? Olha. Primeira dobra e segunda dobra. Aqui, olha só. Vou fazer a marcação para poder fazer o recorte. Primeira vez, né? Agora eu vou recortar novamente. É 2 bolsinhos, tá? Você vai organizar. Vai vir aqui, olha. Coloca certinho, tá vendo? A mesma altura. Aí eu coloco por cima.
e faço a marcação. Você tá vendo que a marcação tá por fora, né? Nesse caso, eu vou ter que cortar por dentro do risco, porque senão dá um acréscimo a mais de margem, tá? E eu não quero isso. Pronto, ela vai ficar aqui por cima. Olha só, por cima da bandana. Aqui, olha. Observa só. Linda, né? Agora, vamos tirar as pontinhas. Você vai vir aqui, olha. E fazer a marcação. Deixa eu pegar o outro lado. Aqui. Eu vou deixar, se o pescocinho do pet, ele tem 30 centímetros, vamos lá. Eu vou deixar de 4 centímetros de largura aqui na lateral, tá? Vou pegar de cima, colocar, pronto. É só você dobrar certinho e tirar as pontinhas, olha. Tirei as pontinhas, com o bolsinho de um lado, o bolsinho do outro lado também, certo? Agora, é preciso você pegar um pedacinho de papel, esse não dá, vou pegar um mais maiorzinho. Um pedacinho de papel para fazer a alça. Eu vou colocar essa alça de 7 centímetros, que eu dobrando ela, a costura, ela vai ficar de 6, tá? Já com a margem de costura, 7 centímetros, mais a altura aqui, olha, certo? Então, ela vai dar de 7 centímetros também. Aí, eu vou colocar de 8, porque tem que sobrar um pedaço acima, para depois eu fazer o recorte, certo? 8 centímetros, eu marco certinho. 8 centímetros, alça, tá? Aqui vai vir ou botão, ou você pode colocar uma florzinha de detalhe, tá? Vou dobrar aqui. A parte da alça. Essa parte da modelagem, na hora que eu for recortar, eu vou aumentar o acréscimo de costura na lateral um pouquinho, tá? Para ela ficar maior. Temos a parte da alça, a parte da bandana bem facinho, certo? Primeiro vamos fazer o babadinho. O babadinho tem que ser quanto? A medida dele tem que ser aqui, ó, antes da parte do velcro. Ele vai ficar somente na parte da medida do pescoço. Aqui tem velcro também, certo? Então, ele só vai ficar na medida do pescoço. Então, vou colocar, se o pescoço tem 30 centímetros, eu vou colocar mais 15 centímetros para fazer as preguinhas, né? Para poder fazer o babadinho da parte do pescoço. Vou dobrar aqui. Vamos pegar a parte 2 quadros, na margem certinha da folha. Vamos fazer a marcação. Que ela vai ficar de 30 mais 15 vai dar 45, né? Então, vamos aqui, olha. Dobrei minha fitinha no 45 e vou fazer a marcação exata. Pronto. Aqui vai ficar de 45 centímetros, porque a folha está dobrada, certo? A largura desse meu babadinho será de 8 centímetros, porque eu vou vir aqui, olha, dobrar novamente a folhinha para poder fazer o babadinho, certo? Então, ela aberta será de 8 centímetros. 8 por 45, né? Aí, dependendo da largura, se seu pescocinho do seu... o pescocinho do seu pet é mais alongado, daí você vai fazer o quê? Vai fazer o babadinho com a largura maior, tá? Pronto. Aqui temos o babadinho, babado, pescoço, cortar uma vez o fio do tecido é pra cima, tá? Então, pronto,
temos a parte do babadinho, vamos recortar. Pronto. Prontinho. Temos a parte do babadinho, a parte da bandana e a parte do bolsinho. Esse babadinho você vai dobrar ele ao meio, porque você vai fazer pregas para colocar em toda a volta, tá? Na hora que eu for cortar no tecido, eu vou fazer o acréscimo somente nas laterais, ok? Aqui, olha, essa parte principal. Bandana, o que eu preciso fazer? Observa a parte onde tem o velcro. Eu vou fazer o quê? Dobrei, fiz um pique. Se eu não tenho um alicate de picotar, que é um alicate próprio para modelagem, eu vou fazer a marcação com a tesoura. Quando eu for colocar o velcro, eu não vou colocar o velcro aqui não, olha. Tá vendo? Eu vou pegar esse pique e colocar junto com o pique. Porque a medida do velcro será aqui, olha. Observa só. O trespasse do velcro. Ele vai trespassar e vai encaixar aqui, certo? Essa medida, o restante, olha só, se eu colocar a fitinha aqui, olha, será a medida do pescoço do pet. Olha, 15 centímetros, certo? Porque o outro lado vai dar 15 também, que eu tô marcando no meio do pique, tá? Por isso, se você colocar aqui o velcro, vai dar uma diferença muito grande na hora de colocar no pescocinho do pet. Daí não vai servir, vai ficar larga. Então tá, temos a modelagem da bandana. Olha só, primeiro bolso. E temos o segundo bolso. O que você poderá fazer? Ela assim com a pontinha, certo? Mas se você não quiser, você pode arredondar a pontinha também, certo? Que você é só colocar aqui, ó. Ah, não quero essa pontinha porque eu vou colocar uma renda. Então, vou fazer o seguinte. Vou tirar a pontinha. Ah, mas eu quero a pontinha porque eu vou fazer pro meu cachorrinho, ele é macho e não quero arredondar. Então, pode deixar a pontinha. Professora, como é unissex, você vai colocar babadinho? Bom, vou te explicar. Aqui eu vou colocar uma renda inglesa, tá? Vou fazer a peça de tricoline liso e tricoline estampado. Vou colocar uma florzinha aqui, se for para macho, né? Você vai colocar o quê? Um botãozinho, fazer ela, pode ser estampa ou pode ser neutra, tá? Se você não quiser colocar o bolso, não tem problema. Você pode fazer apenas a base da bandana e colocar o velcro, mas querendo colocar o bolsinho, ok, e a base aqui da alça. E temos também a parte do babadinho, que você vai colocar na parte do pescoço, que também pode ser colocado para o machinho e para a fêmea. E você vai utilizar essa mesma técnica de modelagem, pode fazer tanto para gato, pode fazer para cachorro, para porte pequeno, médio e grande, tá? Para todos os tipos de cachorro. Pessoal, lembrando que essa modelagem vai estar disponível também para você que está fazendo o nosso mini curso, que já se inscreveu no nosso mini curso. E aí, você já se inscreveu no nosso mini curso? O link está logo aqui abaixo na descrição. Finalizamos a modelagem, mas não se preocupe, se você não der conta de fazer a modelagem, que é tão simples, vamos deixar a modelagem disponível para você imprimir. Agora, vamos para a aula de costura. Vamos lá? Já modelamos, já sabemos todo o passo a passo da modelagem. Agora vamos fazer o corte para depois a costura. Olha só, esse aqui é tricoline. Você pode usar tecido tricoline, pode utilizar Oxford, Oxfordine. O que você tem em casa de tecido plano, você pode estar utilizando, porque o pet não vai ficar com muito tempo com a bandana, né? Então é mais para você tirar foto, passear com ele. Então é bem simples. Primeiro eu vou vir aqui, olha. Você vai pegar pela lateralzinha. Essa aqui é a ourela, tá? Fio do tecido, igual eu coloquei aqui. Fio do tecido é sempre nesse sentido, ok? Se você for cortar o tecido, você lembra que o fio está aqui, olha. Ourela
e fio, no sentido do fio. Então, vamos lá. Primeiro eu vou cortar o babadinho do pescoço, certo? Para não ter erro, observa que a modelagem eu dobrei. Se a sua modelagem você imprimir, se você não for fazer com a medida do seu pet, você for imprimir os arquivos, vai estar escrito dobra do tecido. Para quê? Você vai dobrar o tecido, certo? Vai pegar aqui, colocar certinho na dobra do tecido e vai alfinetar aqui, para não sair do lugar, tá? Você pode estar utilizando também o próprio giz de modelagem para você poder riscar. Mas se você quer fazer direto no tecido, essa é a melhor forma. Vou cortar toda a volta. Observa que eu já troquei a tesoura, né? Essa aqui é uma tesoura para cortar tecido. Então, quando você for fazer uma costura, uma tesoura para cortar tecido e uma para modelagem. Porque a tesoura que você corta o papel, ela fica sem corte, tá? Olha. Vai organizar na mão. Pronto. Recortei a parte do babadinho, certo? Vou reservar aqui do lado. Agora, para a parte da bandana. Vou vir aqui com o tecido. Puxar aqui um pouquinho. E vou pegar aqui, olha, a minha bandana. Para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Sendo que eu preciso de duas partes dessa, certo? Organiza aqui direitinho. Já pego a outra parte, que é o tecido, que podemos utilizar como forro. Esse aqui vai ser, olha, você vai colocar os detalhes do bolsinho. Então, você pode utilizar como forro também, tá? Para ficar bonitinho. Então, vou utilizar uma como tecido principal, que é a lisa, e essa estampada como tecido de forro. E vou vir aqui, olha, coloquei certinho para poder alfinetar. Mas você também pode colocar os dois tecidos liso ou os dois tecidos estampados, não tem problema. E fazer o bolsinho com tecido liso, se você for fazer o tecido estampado, tá? Aqui, olha, arredondado. Lembra que eu só acrescentei margem de costura aqui na parte do pescoço, né? Se eu não acrescentei margem de costura na modelagem, eu vou recortar deixando margem de costura, tá? Agora, a parte da modelagem que você vai imprimir, que já temos disponíveis para você, vai estar com margem de costura. Olha, eu vou vir aqui, recortando toda a volta. De um lado, vou virar. Organizando aqui de um lado e do outro. Aqui já tínhamos deixado margem de costura, mas foi só um pouquinho, eu dei mais um acréscimo para ficar de 1 centímetro de cada lado, certo? Temos o molde da bandana. Olha só, essa parte aqui, olha. E quando você for colocar o velcro, você vai ter que dobrar, certo? Então, eu vou vir aqui, olha, com essa partezinha e já vou fazer a marcação, tá vendo? Vou fazer a marcação para não precisar eu colocar um pique aqui, olha. Fiz a marcação. Que eu vou saber que eu tenho que fazer o trespasse para o velcro, certo? Nessa medida aqui. Ótimo. Vou reservar um pouquinho. A parte da bandana, a parte do babadinho. Agora vamos para a parte do bolso. Vou deixar aqui um pouquinho. Vamos para a parte do bolsinho. O bolsinho assim, olha. Você vai organizar, ver a largura, certo? Mais ou menos. Vou deixar a margem de costura. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho a mais, que eu achei que o bolsinho ficou bem pequeno. E vou vir aqui, economizando tecido,
para você não perder tecido, tá? Então, você vem aqui, pronto. Recorta, que você pode fazer com a sobrinha de tecido que você tem em casa. Tá certo? Olha, dobrei. Agora eu vou dobrar aqui e vou fazer o recorte. Observa que meus ursinhos, olha só, ele tá de cabeça para baixo, tá de cabecinha para cima, tá de lateral, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, escolher o que tá mais para cima, dobrar ao meio. Dobrar o meio novamente, para poder cortar o bolsinho. Vou colocar aqui meio certinho. Eu vou vir aqui, olha. Pronto. Recortei a parte do bolsinho. Ele vai ficar um pouquinho maior que eu acrescentei a mais. Esse aqui é o bolsinho menor, que eu vou colocar aqui, ok? Mas tem que acrescentar um pouquinho a mais, que é a margem de costura, e eu quis que ele ficasse um pouquinho maior. Vamos lá. O que acontece? Se você quiser colocar a modelagem aqui, ótimo. Se não, você só faça isso aqui, olha, bem simples de fazer, bem simples de cortar. Pego a outra parte, coloco aqui em cima, olha, mesma altura, tá? E vou vir aqui, olha, recortar toda a volta. Temos, olha, os dois ficaram meio de ladinho, meio de cabecinha para baixo. Vou colocar este lado, olha, ursinho. Temos a parte do bolsinho. Vamos para a parte da alça. A parte da alça a gente já deixou aqui. Olha só que dá a largurinha certinha. Você vai cortando e vai aproveitando as sobras, tá? Olha só. Observa que eu tô cortando ele dobrado, por quê? Porque eu preciso de duas partes. Então, vou recortar. Pronto. Temos dois bolsinhos. De um lado e dois bolsinhos, não, duas alças. Para um lado e para o outro. Você lembra que eu falei do lacinho? Pois é, vamos fazer um lacinho. O lacinho, o que que você faz? Você só vai dobrar aqui, certo? E cortar. Tá vendo essa parte da alça? Você vai colocar aqui, olha. Dobrei. Vou utilizar ela como base. E vou fazer o recorte. Prontinho. Temos uma parte do lacinho. Vou tirar a sobra aqui. Um lacinho. Agora eu vou recortar outro lacinho, para dar um charme a mais na nossa peça. Aí você me pergunta, nossa, professora, e pro machinho? Não precisa você colocar lá o lacinho não, tá? Você pode deixar simples. Corta menorzinho. De um lado, do outro também. Observa que eu dobrei, né? Dobrei para poder cortar. Que ela vai ficar aqui, olha. O lacinho e o lacinho, certo? Mas aí eu preciso de uma partezinha para dobrar aqui para colocar o meio. Por quê? Esse lacinho tem que ter um acabamento que é o meio, certo? O que que eu vou fazer? Vou vir aqui novamente. Olha só. Lateral. Dobrei a alça. Com a mesma alça você faz tudo. Vou recortar aqui, olha. Temos o quê? O meio do lacinho. Porque se eu dobrar nesse formato, eu vou encaixar ele aqui ao meio. Olha. Vou puxar aqui de um lado e do outro, certo? E ele vai travar o meinho, que vai formar a parte do lacinho, para fazer o acabamento do meio. Então, tá. Com essa mesma parte. E eu fiz, né? Então, vamos ver aqui, vamos conferir a nossa modelagem. Vou deixar os tecidos pra cá, olha. Essa aqui vai ser a base, o avesso, a parte de trás, né? Aqui a parte principal da nossa bandana.
Aqui vai ter, olha, está dobrado, tá vendo? O primeiro bolsinho, se você quiser colocar somente um bolsinho, ok. Se não, pode colocar os dois. Aqui temos o outro bolsinho. Temos a partezinha da alça, tá? Temos a parte do lacinho que vamos dobrar e vamos colocar o lacinho aqui ao meio, certo? Com esse acabamento, ok? E aqui, olha, você pode colocar ou botões ou pode colocar a florzinha, tá? E lembrando também que temos a parte do acabamento, né? Se você preferir colocar esse acabamento, não precisa, se você não quiser, tá? Pode fazer sem. Se você quer fazer assim, só desse formato. Aqui, azulzinho, olha. E botõezinhos azuis, azulzinho claro, um tecido geanes para fazer o detalhe, como se fosse uma jardineira, vai ficar ótimo. Para os machinhos, para as fêmeas, tá? Esse aqui, olha, é o babadinho que vamos colocar na parte do pescoço. Tá vendo? Lembrando que é antes do velcro, que vamos costurar. A parte em volta, eu vou colocar essa renda, que ela é mais delicada, mais fininha, e tem essas pontinhas, essas gotinhas mais escurinhas, esse rosinha mais escuro, vai combinar certinho, tá? E é isso. Mas se você não quiser colocar renda, quiser colocar outro babadinho, em vez de colocar na parte do pescoço, colocar em toda a volta, vai ficar lindo também, tá bom? Pode usar a imaginação. Esse aqui é só a referência que eu tô te dando, demonstrando como que faz, mas você pode usar a imaginação, fazer a modelagem, fazer a costura e nos marcar pra gente poder ver a sua postagem, tá bom? Como que ficou. E agora, pessoal, vamos para a costura, né? Que é a parte mais fácil dessa peça. Então, vamos lá? Bom, pessoal, já cortamos, né? Já modelamos, já cortamos. Agora, vamos para a aula de montagem. Lembrando ainda, se você ainda não se cadastrou no nosso mini curso, o link está aqui abaixo. Não perca essa oportunidade, que é o primeiro mini curso de moda pet que está tendo. Então, não perca essa chance de se cadastrar e fazer o nosso mini curso gratuito. Você só precisa saber costurar na máquina doméstica, não precisa ter máquinas diferentes, tá? Só uma máquina reta que faça costura reta, você vai facilitar a sua vida e vai fazer o mini curso com alta costura e de maneira simples e fácil. Bom, vamos lá. Cortamos tudo. Olha só, peguei uma aplicaçãozinha para poder colocar, para dar um detalhe a mais, tá? Você pode colocar ou você pode deixar simples, você pode fazer apenas com um bolsinho. Se você não quiser fazer com bolsinho, quiser fazer somente a base e colocar uma aplicaçãozinha com a florzinha, já fica maravilhoso. Se você quer colocar a florzinha, a aplicaçãozinha e colocar um lacinho do lado, fica bonito. Agora, para machinho, você pode fazer simples, pode fazer com bolsinho, pode também, porque fica maravilhoso com bolsinho, as alcinhas e botões, tá? Fica lindo, é o mesmo estilo, mesma modelagem, você pode fazer para ambos os sexos. Então, vamos lá. Costurar. Primeiro aqui, olha, parte da alça. Você vai dobrar ao meio, né, para poder costurar. Mas para facilitar a sua vida na hora de desvirar, o que você faz? Olha, peguei a alça, dobrei ao meio, pelo lado direito, né? Ficou o lado avesso à mostra, né? Dobro a pontinha e vou fazer uma costurinha reta aqui, olha, de fora a fora. Baixei aqui, olha, coloquei embaixo do calcador. Vou baixar, confere se a linha tá firme, né, para ela não sair. Pronto. Aí organiza direitinho e você vai vir aqui, olha. Esse botãozinho aqui é retrocesso, certo? Então, eu vou, olha, retrocesso e vou costurar. Eu vou falar um pouquinho mais alto por causa do barulho da máquina, tá? Olha, retrocesso, aí você começa e no final você vai fazer o retrocesso também. Viu como é fácil? Começa com o retrocesso, finaliza com o retrocesso. Vou pegar o outro lado, dobrar novamente, certo? E vou dobrar, olha, as pontinhas, duas pontinhas para dentro. Retrocesso no começo e no fim, tá? Não esqueça.
pontinha de linha, cortar e cortar a pontinha para refilar sua peça. Não esquece de tirar a linha. Observa aqui, olha, tá vendo o formato que costuramos? Você vai virar, ela já vai encaixar a pontinha certinho. Olha isso. O formato que você puxar, ela já vai ficar. Por quê? Porque na hora que você for costurar aqui, olha, você vai colocar as pontinhas para dentro, certo? Encaixar de um lado e do outro. Organizar. Tá? Puxou as pontinhas, organizou e vem aqui, olha, fazendo o pés-ponto. Pés-ponto fininho, tá? Organiza. Observa que eu venho devagarinho no final, olha, com delicadeza. Aí você baixa a agulha para poder virar e finalizar a costura. Costuramos de um lado e você vai fazer isso do outro lado também, o mesmo formato. Abriu, organiza, coloca a pontinha certinho, organiza tudo para dentro, olha, as pontinhas, certo? De um lado, do outro também. E você vai unir essas pontinhas, de um lado e do outro. Organizou, levanta o calcador e vem pespontando. Baixou a agulha. Sempre que você for fazer uma costura e for virar, você tem que baixar a agulha para poder levantar o calcador para que a costura não saia do lugar. Bom, pessoal, costurou toda a volta, tá? Bom, costuramos as duas partes da alça, certo? Agora, vamos para a parte do bolsinho. Vamos costurar os dois, ok? Então, vamos lá. Olha só os bolsinhos. Se você for colocar a aplicaçãozinho, bordadinho aqui com ferro a vapor, ótimo. Agora, se você falar assim, nossa, eu queria colocar uma aplicaçãozinha, mas eu não tenho ferro a vapor para soltar a cola, eu queria costurar, então você vai ter que colocar aqui e costurar toda a volta, certo? Nesse formato. E se o seu tecido tiver pelúcia nele, é melhor você costurar toda a volta, ok? Só uma explicação, eu não vou costurar porque já cortei o tamanho certinho para poder colar. E como o meu tecido é tricoline, ele vai colar com facilidade, tá bom? Então, vamos aqui, olha. Dobrei. Primeiro bolsinho, agora o segundo bolsinho, olha. Vou encaixar um dentro do outro. Abri o maior, peguei o menor, tá dobrado, coloco certinho e venho aqui, olha. Lateral certinho. Baixei o calcador. Vou segurar a linha aqui um pouquinho, pronto. Você percebeu que é retrocesso no começo e no fim, tá? Para poder travar a costura. Porque se você não faz o retrocesso no começo e no fim da sua costura, a primeira lavagem ela vai abrir todinha, tá? Então, vamos lá do outro lado. Pronto. O que é refilar? Refilar uma peça é tirar as pontinhas, a sobra de tecido, olha. Refilando as pontinhas, tirando a sobra para poder virar. Vou virar de um lado, vou virar do outro e vai ficar os dois bolsinhos, certo? Agora, eu vou vir aqui, olha, fazendo um press-pontinho largo, tá? Aqui eu não vou fazer retrocesso, que é só um press-ponto.
Baixei. Pesponto largo, olha só, a largura do pesponto. Pespontei, baixo a agulha e vou costurar essa volta para firmar as 4 partes. Pronto. Costuramos, olha, 1, 2, certo? Agora, vamos aqui, olha. Base. Essa aqui é a base da bandana. Você vai fazer o quê? Ela já está dobradinha ao meio, certo? Você só pega a sua unha e passa o vinco. Vou fazer a marcação, tá? Olha, a parte do meio da bandana, que é a parte principal. Vou pegar outra partezinha aqui do bolsinho, vou centralizar. Como que eu vou centralizar? Vou vir aqui, olha. Meio. E vou marcar. E vou colocar certinho para poder centralizar. E vou alfinetar. Pegar aqui. Vou vir aqui, olha. Colocar o alfinete para poder travar e ela não sair do lugar, certo? Agora, é só você levantar o calcador e vir aqui, olha. Puxar aqui a linha, soltar. Você vai vir da parte da lateral, retrocesso, olha. Pronto. Devagarinho. Baixa a agulha, levanta o calcador, comecei o retrocesso lá. Agora eu vou fazer toda a volta. Observa que finalizei com o retrocesso, tá? Então, você volta a linha, tira a sobrinha aqui de um lado, de baixo também, tá? Pronto, agora você já pode tirar o alfinete e você vai vir aqui, ó. Já fizemos a partezinha da alça, certo? Vamos costurar a alça de um lado e do outro também. Você vai alfinetar para ficar certinho, da mesma alturinha. De um lado, organiza para alfinetar do outro lado também. Pronto. Porque aqui, olha, você vai costurar para poder firmar. Costura de um lado, costura do outro, somente para firmar. Você pode tirar os alfinetes, certo? E vamos colocar aqui, olha. Vamos colocar a florzinha de um lado, colocar a florzinha do outro. Você pode colocar um botãozinho, tá? Ou uma florzinha, o que você preferir. Vou vir aqui, ó, organizando. Vou fazer um retrocesso, olha. Pronto. Travei aqui de um lado. Vou costurar e vou travar do outro lado. Prontinho. Tirar a sobrinha de linha. As costuras vai ficar tudo aqui na parte do avesso, tá? Você vai cortar essa sobra, que você vai refilar, né, o tecido, tirando a sobra, tá? Prontinho. Olha só, essa é a parte principal. Agora vamos colocar o babadinho aqui em toda a volta, que é a renda inglesa, tá? Bem fininha. Mas se você quiser, você pode utilizar o próprio tecido para travar aqui, olha, e fazer as preguinhas, tá? Na lateral. Eu vou colocar a renda inglesa aqui em toda a volta,
certo? E vou olhar, observar que tem o direito e tem o avesso. Esse aqui é o lado avesso, certo? Então, eu tenho que pegar a outra ponta para colocar para ficar do lado direito, olha. Avesso, direito. Vamos lá. Organiza. Deixa eu separar, pronto. Vamos começar costurando aqui. Observa que a marcação onde fizemos para deixar a pontinha do velcro, a lateral do velcro. Vamos costurar em toda a volta. Então, vamos aqui, olha. Pegar a ponta certa e costurar. Essa pontinha eu vou jogar aqui pra dentro, olha. Dobra a pontinha, assim. Por quê? Porque ela vai ficar no acabamento lá pra dentro. Aí você vai travar ela e ela não vai ficar aparecendo. Porque se eu fizer reto, vai ficar aqui esse acabamento feio. Então, eu jogo ela pra dentro. Vamos aqui. Puxar a linha para trás. Ou você vai franzir, né, a parte da renda, ou você vai fazer o quê? Pregas. Eu vou colocar a preguinha assim, olha. Ao contrário, tá vendo? Jogando ao contrário. Observa só, vou fazendo toda a preguinha, jogando aqui, olha, da minha direção para a direção da máquina. Organiza. Aí você vai costurando com delicadeza. Organiza. Aqui, ó, chegou nessa posição, eu posso pegar o outro lado e jogar ao contrário, tá? Porque aqui já vamos centralizar o meio, tá? Olha, meio certinho. Eu posso pegar aqui, olha, coloca, encaixa certinho ao meio. Vou baixar a agulha, levantar o calcador e vou vir aqui, ó, meio. Vou vir fazendo a mesma prega, mas ao contrário. Agora pro meu lado, ó, virando para o meu lado. Aí você vai fazendo preguinhas, ou você pode franzir a renda para poder costurar. Lembrando, pessoal, que o nosso curso online, ele é todo explicado detalhadamente e devagarinho, tá? Organiza. Chegou aqui, olha, joga pra dentro e dobra a pontinha. Pronto. Vou soltar lá. Prontinho. Olha só, costuramos, fizemos todas as preguinhas, certo? E lembra da preguinha que eu falei, joga uma para um lado, outra para o outro, centralizou aqui no meio. Olha como ela ficou. Na hora que você virar a peça, ela vai ficar assim, ó, centralizada certinha, tá? Agora, pessoal, é bem fácil de fazer. Vamos, antes de colocar essa parte aqui, porque vamos forrar, certo? Nossa bandana precisa ser forrada, precisamos da parte do babadinho, que é a parte do pescoço. Isso é, se você desejar colocar, se não, você pode fazer sem, tá? Mas eu vou colocar o babadinho na parte do pescoço. Vou dobrar, vou costurar de um lado, olha, dobrando, certo? Vou costurar as pontas, depois eu desvirar e fazer prego em toda a volta. Então, vamos lá. Aqui, olha, lateralzinha. Retrocesso. Você vai vir aqui na outra lateral. Observa que eu já encaixei aqui certinho, olha. Só virei, peguei as duas laterais para costurar. Pronto. Vou refilar aqui a peça. Desvirar a pontinha de um lado, do outro também.
Observa só, ficou bem legal, né? Agora, vamos aqui, olha. Fazer uma costurinha em toda a volta. Comecei a costurar uma preguinha, ó. Começando a costurar. Aí você vai fazendo umas preguinhas. Observa que é umas preguinhas bem de leve, olha. Várias preguinhas bem de leve, tá? Mas se você preferir, pode franzir também. Essas são as preguinhas que vamos costurar aqui, olha, na parte da bandana. Lembra que eu falei na parte do pescoço? Aqui, olha. Vamos costurar essas preguinhas, esse babadinho aqui, olha. Observa só. Do velcro ao outro lado do outro velcro na marcação. Lembra que eu falei que tem que ser 15 centímetros a mais para poder ficar certinho? Pois é. Vamos lá. Somente para firmar, então não vou fazer nem retrocesso, só uma costurinha reta. Feito uma costurinha reta. Olha só, a parte principal da bandana e a parte do forro, certo? Você vai cobrir aqui, olha, toda essa parte da bandana. O que você vai fazer? O que precisa saber, né? Pra fazer isso, você vai dobrar aqui essa pontinha, tá vendo? Pontinha dobrada lateral, por isso tem que deixar 1 centímetro de margem de costura, tá? Aí você vai costurar aqui, olha, retrocesso, costurar toda a volta da parte do pescoço, costurar a outra volta onde tem o velcro do outro lado, mas sem dobrar, tá vendo? Vamos dobrar apenas esse lado. Dobrei 1 centímetro, vim costurando costurinha reta aqui, passa em toda a volta e finaliza aqui, ó, do outro lado com a partezinha dobrada com o retrocesso, tá? Pra depois a gente fazer picotar toda a parte do pescoço para poder desvirar, para ficar um acabamento melhor, tá bom? Depois a gente vem com a parte do lacinho, que é bem facinho, tá? Então vamos aqui. Alfinetar, né? Coloca, centraliza o meio, para você colocar um alfinete, para poder não sair do lugar, tá? Para você fazer a costurinha. Alfinetei o meio. Aqui, tá? Deste lado a gente já vai começar a costurar, então só o meio e a lateralzinha. Então é isso, vamos lá costurar. Bom, vamos lá. Lembrando, olha só, dobrar a pontinha. Deixar ela um pouquinho mais. Pronto, dobrei 1 centímetro, tá? E vou vir aqui, olha. Retrocesso, você vai firmar sua bandana. Parte do pescocinho, olha só. É só uma costura reta, tá? Não precisa se preocupar, é bem fácil. Baixa a agulha. Do outro lado também. Aí você levanta a agulha quando for virar, tá? Levanta o calcador, deixa a agulha baixa. Não levanta a agulha de jeito nenhum. Baixou. Aí você vai vir aqui, olha, costurando a lateral. Daí você observa, porque... Cuidado, porque as preguinhas, ela pode sair assim pra baixo, tá? Daí você vai costurar e depois que você desvirar e perceber, você vai ter que organizar. Então é melhor você organizar antes pra não ter erro. Olha, parei no meio, vou vir devagarinho, olha. Baixei a agulha, certo? Organiza toda essa partezinha do babadinho, né, das preguinhas, aí você vem costurando.
Observa que meu tecido deu um franzidinho aqui, uma dobrinha, por causa do alfinete. Então, você tem que se atentar a isso, tá? Pra não dobrar e você costurar errado. Organiza, tá vendo a pontinha? Dobrei pra ficar igual a outra. Vou firmar e costurar. Pronto, retrocesso. Olha só. Tá vendo essa sobra? Você vai vir aqui, olha. Refilando a sobrinha de um lado e do outro. Essa sobra é a sobrinha do bolso, tá? Tira a linha, aqui é a parte da renda. E deste lado você vai refilar de um lado, do outro, que refilar é cortar as pontinhas. Parte do pescoço, você vai picotar, certo? Se você não tem uma tesoura de picotar, você vai fazer com sua tesoura mesmo. Aqui, olha, você vai cortar as pontinhas, assim, cuidado para você não cortar a linha, tá? Como aqui tem excesso de tecido, eu prefiro cortar com o meio da tesoura. Se fosse o caso que aqui, ó, tem pouco tecido, cortaria só com a pontinha. Mas como tem aqui, olha, excesso de tecido, eu já pego o meio da tesoura para facilitar, sem cortar a linha, tá? Com delicadeza em toda essa parte, para poder desvirar. Professora, se eu desvirar essa peça sem fazer esses recortes, o que acontece? A peça vai ficar toda torta, vai ficar feia. Ela não vai fazer a curva do pescoço, tá? Vai ficar repuxada. Então, não vai dar muito certo, não. Aí, você vai fazer todo o picote, olha. Toda curva que você for fazer uma roupinha pet e tiver curva, você tem que fazer esse trabalho, tá bom? Aqui, olha, o meio eu faço sempre assim. Que aí eu tiro o excesso de tecido. Agora, é só tirar o alfinete, tá? Pra poder virar. Depois que você recortou, né, tudo certinho. Aqui, pessoal, tá vendo essa parte que dobramos? É uma abertura. Pra que serve essa abertura? Pra poder virar a peça, né? Então, vamos aqui, olha. Esse aqui é um cabinho de pincel, tá? Então, você pode utilizar um cabinho de pincel ou uma peça própria para desvirar. Vou encaixando, olha, passando pela parte do forro para não travar, porque essa parte aqui, olha, onde tem as costurinhas, é a parte onde colocamos o bolsinho, onde colocamos a alça, e se você passar por lá, vai travar na alça. Então, você vai aqui, olha, a pontinha do pincel, tá vendo? Ela tá passando por cima, na parte do tecido, que é o forro. E vai encaixar aqui do outro lado. Eu já aproveito, olha, já pego as pontinhas, organizo de um lado, do outro. Pronto. Firmei. Eu vou vir aqui, olha, organizando certinho, pra poder destravar bonitinho, olha. Ela vai soltando bem bonitinho, tá? Organiza. Ela vai ficar toda embutida e de maneira simples, né? Se você deixar a alça muito, essa parte aqui, muito fininha, o que que acontece? Vai dar trabalho na hora de desvirar, tá bom? Desvirar toda essa parte. Agora, vou encaixar novamente o palitinho e organizar a pontinha. Pronto. Você também pode puxar assim, olha. Nossa bandana, vou cortar aqui essa parte de linha. Agora, olha só a abertura que ficou, tá vendo? Porque a gente vai pespontar, toda a volta. E se eu fizesse essa bandana sem esses detalhes, ela ficaria assim, nesse formato. Aí você colocaria uma aplicaçãozinha, a mesma modelagem, tá vendo? Aqui, olha, o mesmo formato. Então, vamos lá fazer o pesponto em toda a volta. Para poder fechar essa aberturinha, vamos precisar fazer um pesponto fininho, tá? Para poder travar, colocar a parte do velcro. A parte do velcro aqui, olha. O velcro. Vou pegar a partezinha do velcro, centralizar
olhar a medida certa, ok? Porque ele vai travar aqui, ó, no meio, certinho. Não de lateral, aqui, no meio. Porque lembra da marcação que fizemos, metade para o velcro? Pois é, olha só, essa marcação aqui. Não sei se está dando para você ver a marcação exata. Que eu tenho que travar certinho. Ótimo. Então, vou fazer o trespasse do velcro com essa medida que eu preciso, tá? Tirar as pontinhas para não machucar o pet de um lado. Agora eu vou recortar o outro lado também. A parte do velcro você pode substituir por botões de pressão, tá? Se você quiser. E se você não quiser colocar botões nem velcro, você pode fazer essa tirinha, afinar mais um pouquinho, fazer maior, para poder amarrar no pescoço do pet, tá? Ou até mesmo colocar uma fitinha de cetim, só elimina a parte do velcro. Coloca a fitinha de cetim para poder travar no pescoço. Olha, essa aqui eu vou cortar um pouquinho menor, tá? Ela vai ficar por cima. Arredondando as beiradinhas, pronto. Essa vai ficar por cima, que é a cascarenta, olha. Cascarenta. Essa é a massinha, fofinha. Ela fica por baixo, para evitar de embolar no pelo do pet. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, olha. Organiza certinho. Coloca lá embaixo do calcador e você vai firmar a linha, ó. Para poder puxar. Baixou. Levantou o pezinho e vamos costurar toda a volta, tá? É um pespontinho fininho. Observa, eu vou organizando, olha, esticando de um ladinho do outro. Organizando e costurando. Você viu que quando eu chego quase no final, eu já paro a máquina e vou mexendo aqui na parte da lateral da máquina, né? Pra poder costurar devagarinho. Aí eu baixo a agulha pra poder virar. Por quê? Porque não corre perigo de você passar a costura reta, tá bom? Sair da parte do tecido e perder a costura e ter que tirar todinha. Olha, do mesmo formato. Organizando, esticando de um lado e do outro. Pronto, vou virar aqui e finalizar a costura. Observa que eu nem fiz retrocesso, porque eu passei uma costura por cima da outra. Assim forma o acabamento, tá? É só tirar as pontinhas de linha para poder costurar a parte do velcro. Vamos lá. Já cortamos, né? Olha, vou virar a bandana e vou costurar ele aqui, olha. A parte massinha por baixo, né? Então, vamos costurar primeiro a cascarenta, que vai ficar por cima. Organiza, centraliza no meio certinho. Se você quiser colocar o velcro da largura da bandana, ótimo, fica bom também, tá? Baixar a agulha e vou começar a costurar. Baixou, levantou o calcador. É uma bandana bem simples, mas com bastante detalhe para dar mais charme à sua peça. Baixou a agulha.
Aqui eu vou vir por cima da mesma costura. Pronto, para poder formar o acabamento. Costurou de um lado, vamos costurar do outro lado também. Olha, tirei a linha. Agora pelo lado do forro, certo? Que é este lado aqui, olha. Onde vai colocar a parte do velcro, que é a parte macinha. Que não vai travar no pelo do pet, tá? Eu vou organizar e costurar novamente, olha. Pontinha. Baixa sempre a agulha, tá? Pra poder virar. Pronto. Virou e vamos costurar por cima. Prontinho. Costuramos. Vamos tirar a sobra de linha. Tirar essas pontinhas aqui, olha, de um lado do outro. Fizemos toda essa parte onde ela vai encaixar na outra, certo? Que vai ficar com a medida exata da circunferência do pescoço do pet. Agora vamos para a parte do lacinho para colocar na nossa bandana. Olha só, o lacinho é bem simples de fazer. Primeiro você vai colocar, olha, direita com direita e dobrar o meio. Baixar aqui a calcador, retrocesso. Costura, deixa, olha só, esse espacinho, tá vendo? Se eu dobrar ao meio, vai ficar aqui a marcação. Você vai deixar um espacinho para poder desvirar. Vai fazer o retrocesso, pulou, retrocesso, finalizou, retrocesso. Aí pulou, quer dizer assim, ó, levantou o calcador, baixou novamente, retrocesso e retrocesso. Observou? Vai fazer isso do outro lado também. A mesma coisa, tá? Que é o outro lacinho. No meio você solta a linha. Olha, soltou a linha do meio. Pronto. Agora é só virar aqui, olha, organizar certinho para poder costurar a lateral. De um lado, vou costurar o outro também. Aí eu já aproveito, solto o outro para poder costurar. Dobra sempre para o mesmo lado, no mesmo sentido, tá? Soltou a linha. Temos 2 lacinhos. A parte do meio do laço, o que você vai fazer? Olha, vai dobrar um lado, vai dobrar o outro. Unir os dois, tá vendo? As bordinhas para dentro, igual se fosse um viés, né? Pontinha para dentro, tá? Aí você vai do outro lado, dobra a pontinha, joga para dentro e costura. Dobrou as duas, vamos costurar. Vou voltar do outro lado. Pronto, costuramos. Agora vamos firmar o lacinho na parte da bandana, tá? Então, vamos virar o lacinho, firmar os dois, costurinha à mão. Bom, vamos lá. Primeiro, você vai virar o lacinho por essa aberturinha que deixamos ao meio. Então, você vai pegar tudo e jogar por essa aberturinha. Todas as pontinhas. Organiza. Quanto mais aberturinha menor, mais dá trabalho para você virar, tá? Então, não precisa deixar nem muito pequeno e nem muito grande. Pronto.
Virou um lado, vamos virar o outro lado também. Olha, observa que eu deixei as pontinhas de linha e não cortei as pontinhas para não desfiar. Ó, não refilei o tecido. Vou jogar aqui pelo meio para poder virar, tá? Então, vem aqui, ó, encaixando, puxando direitinho para poder desvirar. Agora é só pegar a beiradinha e puxar. Bem simples esse tipo de laço. Organiza as pontinhas. E organiza as pontinhas. Pronto, olha a abertura somente ao meio, abertura ao meio. Vou colocar um lacinho por cima do outro, certo? Porque eu tenho que encaixar aqui. Então, vamos lá. Peguei uma linha, uni as duas pontinhas, porque eu vou encaixar aqui, olha, as duas pontinhas na agulha, certo? Para poder ficar essa aberturinha. Vou vir aqui pelo meio do laço, passar a agulha entre a linha, para poder começar a minha costura. De baixo para cima, de cima para baixo. Tá? Costurei, puxei e vou fazer isso aqui, olha. Amarrar ao meio. Organizei, olha como formou o lacinho. Amarrei ao meio, venho pela parte de trás e vou costurar. Pegando na parte do tecido, tá? Vou fazer o acabamento. Como que eu faço o acabamento? Vou dar uma laçada, olha. Passei pela agulha e puxei. Pronto. Feito o meu lacinho. Vou pegar essa outra parte, que é o acabamento do laço. Vou jogar aqui, olha. Certo? Vou colocar ele aqui ao meio, certinho. E vai sobrar essa ponta. Essa ponta eu vou cortar. Vou pegar a outra parte, vou dobrar para dentro e esconder. Escondi a costura com bastante delicadeza, tá, gente? Escondi para poder costurar, olha. Esse aqui é como se fosse uma amostra do nosso curso online, tá? Que a gente ensina assim, tudo delicado, passo a passo, para você aprender tudo com perfeição. Olha só, costurando devagarinho. E você que já está vendo esse vídeo, já está quase no final, já se inscreveu para o mini curso? Aproveita e se inscreva para não perder a oportunidade. Olha, costurando para fazer acabamento. Minha agulha é meio grossinha, aí dá um trabalhinho, tá? Então, por isso que firma demais. Porque ela é meio grossinha. Pronto. Fazer o acabamento para poder travar. Prontinho. Essa parte aqui fica para baixo, tá? E a outra parte de cima vai ficar assim. Dá até mesmo para você fazer um lacinho, colocar no cabelinho do pet, se ele tiver cabelo, né? Um pelinho. Aí você vai costurar aqui, olha. No meio. Aí se você não quer colocar a aplicação, tá? Isso aqui é a aplicação só para mim, para te mostrar como que seria se você fosse colocar uma aplicação. Ia ficar bonitinho aqui, mas ele já tem muitos detalhes, então já não precisa da aplicação. Ou você vai colocar o lacinho em cima, ou poderá colocar o lacinho embaixo também, tá? Do formato que você desejar. Fica a sua preferência e fica o seu gosto. Aí se você quer colocar em cima, quer colocar embaixo, quer colocar aqui, olha, dois lacinhos de um lado e do outro também, tá? Esse eu vou colocar aqui na parte de baixo. E vou eliminar a parte do bordado. Então, vou vir aqui, olha. Costurei lá embaixo e volto pegando aqui a parte do tecido. Costurando devagarinho. Vou encaixar um lado, o outro lado.
para poder travar. Travei, olha, levanta a lateral. Agora eu vou vir aqui, ó, pegando na bandana e pegando na parte do lacinho, porque senão o lacinho vai ficar solto entre o meio, tá? O meiozinho do laço. Aí você vai costurar aqui, ó. Puxou. Agora eu vou fazer acabamento de um lado. Tá? E vou puxar, olha, passando a linha por baixo, tá vendo? Por baixo do lacinho. Vou lá pro outro lado. Vou puxar aqui pra cima e vou fazer o mesmo formato. Você vai organizando e costurando. Essa costura não tá pegando por cima do lacinho, tá? Só tá pegando aqui na parte de baixo. Que aí ela vai travar e não vai aparecer. Fazer acabamento. Pronto. Vou vir aqui, tirando a pontinha de linha. E olha como ficou o nosso lacinho. Ele tá aqui, ó, firme, tá? Não tá solto, tá firme. E aqui por baixo não aparece nenhuma costurinha, somente aquela que eu enfiei a agulha e subi, tá vendo? A costurinha ficou apenas na lateral aqui em cima do bolsinho, de um lado e do outro, e ficou assim, o acabamento. Aí se você quiser colocar uma mantinha de strass aqui, tudo bem, mas está finalizado nesse formato. Bom, e olha só como ficou a nossa bandana, gente, que maravilhosa. Você pode fazer ela tanto para macho, quanto para as fêmeas também, para gatinhos, para cachorrinhos, de porte grande, porte médio, porte pequeno, tá? É o mesmo formato de costura. E lembrando você que ainda não se cadastrou, não se inscreveu para fazer o nosso mini curso gratuito, não perca essa oportunidade. O link está aqui embaixo na descrição. Você vai lá, se cadastra, você não vai pagar nada para isso. Você vai se cadastrar, colocar todos os seus dados para você poder participar e receber modelagens e receber as aulas exclusivas que só para quem se inscreve no mini curso que vai poder acessar. Então é especialmente para você. E vai ter também todas as modelagens, todos os tamanhos para você imprimir e já começar a costurar. Então não perca essa chance, é a oportunidade de você começar a se apaixonar pelo mundo pet. Você que já tem a paixão aí guardadinha no peito, não se esquece, não perca essa oportunidade, o primeiro mini curso de costura pet para você. E eu finalizo aqui nossa aula e até a próxima, pessoal!